Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Hoje, quarta-feira, dia 14 do mês de janeiro. Louvado seja o nome do Senhor, nosso culto doméstico chegando em sua casa. Nesta semana nós estamos falando sobre aprendendo com 4 pequenos animais. Lembram-se? Nós falamos ontem o que nós podemos aprender através das formigas, né? Através das lições que aprendemos das formigas. Formigas que são impotentes, que essas formigas, elas se preocupam com o futuro, elas se preparam dia após dia por causa das adversidades, e nós temos que aprender tudo isto, porque é muito bom. Se Deus deu vida, a vida é para viver na direção de Deus. Hoje nós vamos considerar as lições que aprendemos com os coelhos. Veja que a palavra de Deus nos diz que entre esses 4 animais nós temos um que é o coelho. E esse coelho, ele é muito importante porque ele vai falar sobre algo muito especial. Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus, porque na palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja que a palavra de Deus vai nos dizer que mesmo que o coelho ele seja um animal débil, um animal pequeno, um animal que precisa muito de proteção, de livramento, de cuidado, esse animal, nós aprendemos com ele, primeiro, não se habitei por ser, não se abatem por serem impotentes, ou seja, indefeso, fácil de ser alcançado por um predador, mas não se abatem e se esforçam ao extremo. Então, a primeira lição é que não se abatem por serem impotentes. Em segundo lugar, os coelhos preocupam-se com o seu futuro. Também se preocupa com o seu futuro, porque ele faz as suas próprias casas, constrói a sua própria casa. Muito bem, é melhor morar na sua casa do que viver de favores, viver de aluguel, viver numa situação como alguns animais, algumas aves até invadem o espaço do outro para poder jogar fora da sua casa. Mas o coelho, ele mostra para nós que ele não se abate por ser débil e constrói a sua própria casa. Mas o mais importante, os coelhos procuram rochas para lhes servirem de abrigo. Coelho procura rocha, constrói a sua casa na rocha para se sentir em segurança, se esconder dos predadores, escapar das enchentes. Meu irmão, o que é que eu estou fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que a palavra de Deus fala sobre o ser humano que precisa entender que quando vem o temporal sobre a nossa vida, como diz o capítulo 7, a partir do versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua ruína.
Ah, meu irmão, coisa interessante aprender as lições que Deus colocou à nossa disposição. Mesmo que tanto a formiga como o coelho são animais débeis, são animais fraquinhos, animais que são impotentes, animal que é débil, ele constrói a sua vida para viver em segurança. Como está sendo construída a sua casa? Essa é a pergunta. Você está construindo casa sobre a rocha? Ou está escolhendo lugar bonito na beira da praia, de frente para o mar e constrói a sua casa na areia? Eu não sei se vocês se lembram, mas lá nos anos 80, um certo político construiu uma casa, uma bela mansão na praia de Araçagi, na areia da praia, e deu muito problema para as autoridades, porque ele se sentia todo poderoso e ninguém podia tirá-lo dali. Um belo dia, ele fez festa naquela casa e colocou muita gente dentro da casa e beberam, comeram, se embriagaram e foram dormir. E quando eles acordaram, o vento soprou, a maré soprou e a areia subiu, a metade da casa ficou soterrada e eles tiveram que pedir socorro para o corpo de bombeiro para sair daquela casa. Não sei se vocês se lembram, mas eu morava em São Luís nessa época. E sabe de uma coisa? Na praia não é lugar para ninguém morar. A praia é um lugar de lazer, é a glória, a beleza de Deus neste mundo. A nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. Fuja da ilusão da vida. Esteja vivendo de maneira sólida neste mundo, com os pés no chão, mas a cabeça no céu, com a sua mão no arado, com a sua mão no remo, remando a sua embarcação, lavrando a sua terra, produzindo, sendo abençoado, sendo prudente. Siga o exemplo deste débil animal, coelho que faz a sua própria casa, que não se preocupa se ele é fraquinho, é fácil de ser apanhado, ele está sempre na frente, porque edificou a sua casa na rocha, lá no alto da montanha, onde a enchente não vai expulsá-lo de casa, e ele vê os predadores de longe, e ele se afasta, ele se esconde e busca o aprisco. Nós, como filhos de Deus, servos de Deus, temos que aprender isto. O mundo é mau, a vida não é mãe nem pai, a vida é madrasta, já dizia minha avó, e nós temos que olhar os exemplos que estão em nossa volta, seguir a palavra de Deus, ser edificado, orientado, viver uma vida sólida, com os pés no chão e a cabeça no céu, pensando nas coisas que são de cima, está preparado hoje, agora, porque hoje é o dia mais importante da nossa vida. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de ouvir a voz de Deus, é dia de abandonar o caminho errado, é o dia de colocar o pé na estrada, seguir a Cristo como alvo principal, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a rocha intransponível, o nosso Deus que é inabalável, que a sua verdade é incontestável, confiar no poder de Deus, mesmo que nós sejamos frágeis, mesmo que nós sejamos incompetentes muitas vezes, mesmo que não tenhamos força para vencer, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o rochedo da nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele segue conosco, garantindo a minha, a sua, a nossa vitória, protegendo a sua família, abençoando o seu lar e garantindo que o Senhor é contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele é o nosso pastor, é o Senhor, é o Pai Santo, é o Pai Justo, é o Deus que garante a nossa vitória e nos encaminha para o céu de glória. Receba essa palavra desta manhã, confia no Senhor. Hoje é dia de culto nas igrejas, vá à casa do Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Nesta quarta-feira seja a sua quarta-feira da vitória, para a glória do Senhor nosso Deus. Um abraço apertado aos pastores, aos pais de família, aos líderes do povo de Deus, aos empresários, aos patrões, a todos aqueles que fazem a obra de Deus e confiam no Senhor. A paz do Senhor seja com todos.